Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos começar um conteúdo novo. Vamos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Na verdade, eu já tinha começado, já tinha explicado um pouquinho sobre esse processo de independência no Brasil no encontro do MIT. Então, algumas pessoas que já vão, que participaram do MIT vão lembrar desse conteúdo. Melhor ainda, né? Quem não participou, participar. Eu tô sempre chamando a atenção para estar participando das aulas do MIT. Mas vamos para cá. O processo de independência do Brasil. Antes desse processo de independência, a gente vai lembrar que o Brasil era considerado o quê? Uma colônia. Uma colônia de Portugal, pertencente a Portugal. Então, tinha aquela relação metrópole, que era Portugal, colônia, que era o Brasil, e a relação de exploração, de monopólio, né, que apenas oficialmente Portugal poderia explorar as riquezas aqui do Brasil e administrar, enfim, e se beneficiar principalmente. Então a gente vai lembrar agora de algo que a gente viu há pouco tempo, que foi a Revolução Francesa, que nesse processo de Revolução Francesa, Napoleão, com seu interesse expansionista, seu interesse de organizar um grande império e fazer da França um grande império, destrona reis como o rei da Espanha e ameaça também destronar outros reis como o próprio rei de Portugal, que no caso era o Dom João VI. Então, o que acontece? Napoleão, com a sua ideia, com o seu objetivo de expandir seus domínios, encontra uma grande inimiga, que é Inglaterra. Então, a Inglaterra, nesse contexto aí, vai ser uma grande potência econômica. Então, França vai ter aí uma grande rival nessa corrida aí de grande poder econômico do mundo. Então, a França vai decretar o bloqueio, chamado bloqueio continental, que determina que, como ela não conseguia, o objetivo era enfraquecer a Inglaterra. Então, impedir outros países de comercializar com a Inglaterra. O objetivo desse bloqueio continental de Napoleão era enfraquecer cada vez mais a Inglaterra. Então, essa ideia chega até Portugal. Dom João VI, ele é convocado a não comercializar com a Inglaterra, e Dom João VI ele vai ficar naquela situação. Por quê? Porque Dom João VI tinha uma relação econômica com a Inglaterra, uma situação aí de interesses com a Inglaterra, e ele acaba optando por sair de Portugal e vir para a sua colônia, que tinha, né, mais condições, que era a colônia do Brasil. Então, Portugal, Dom João VI, ele pensa e repensa o que fazer. Ou aceitar estabelecer o bloqueio continental com a Inglaterra, com a nação que era uma nação aí com interesses. Portugal tinha interesses, ou isso poderia acarretar a derrota de Portugal no enfrentamento com o exército francês. Então, diante dessa situação, ou eu fico do lado da França, ou eu fico do lado da Inglaterra, Portugal decide sair, tirar a sua principal administração de Portugal e vir para o Brasil, a sua colônia que tinha mais condições. Então ele vem para o Brasil, mas vem com seus navios protegidos pela Inglaterra, mostrando aí que a sua aliança com a Inglaterra, a sua afinidade com a Inglaterra foi preservada, né? Tinha sido preservada. Então, a vinda do que é interessante que a gente tenha conhecimento, que a vinda da coroa portuguesa para o Brasil em 1808, ela está ligada a esses eventos que acontecem na Europa, né? Então, preste sua atenção. França, um acontecimento entre França e Inglaterra desencadeia a vinda de Portugal para o Brasil. E assim muda tudo por aqui também. Muda tudo, né, no território correspondente ao Brasil. Então, as consequências desse bloqueio continental, essa vinda da corte, e quando chega aqui muda muita coisa no Brasil. Então, é sobre essas transformações que a gente vai estudar um pouquinho.
Quando Dom João VI chega no Brasil, ele vai estabelecer a abertura dos portos, ou seja, então o Brasil vai poder comercializar com outras nações. Então, é o fim do monopólio comercial, que era muito forte no período colonial. Então, muito embora também é porque aqui já tinha presença de outras nações, só que agora oficialmente ele vai estabelecer a abertura dos portos. Então, essa abertura dos portos beneficia a Inglaterra, enquanto outras nações elas pagam 24% de impostos com seus comércios aqui no Brasil, a Inglaterra paga apenas 15%. Então, essas nações amigas, em relação a essas nações amigas, a Inglaterra é amiguíssima, né? Bem beneficiada, porque faz aí a proteção também, fez a proteção dos navios, tinha uma relação de proteção com Portugal. Então, e algumas entradas de produtos ingleses é algo bem curioso, né? Então, via muitos produtos da Inglaterra para cá, para o Brasil, beneficiando o comércio o comércio inglês. Então, produtos como caixão, perfume e alguns produtos que eram meio duvidosos, a sua necessidade aqui. Aqui no Brasil só tinha moedas. Então, eles vendiam para cá carteiras para colocar notas, sendo que não tinha notas no Brasil. Como também sapatos para gelo, enfim, que o Brasil tem um país de clima quente, enfim. Região do Rio de Janeiro, onde ficou a coroa portuguesa. Então, tinha aí era bem beneficiada a Inglaterra nessa relação. E quando Dom João VI chega no Rio de Janeiro, há uma transformação no Rio de Janeiro. Para quê? Para atender os interesses, porque agora a própria corte portuguesa estava no Brasil. Então, é interessante também que a gente saiba que toda a administração portuguesa, que toda a estrutura portuguesa, ela veio para o Brasil. Então, só quem fica em Portugal é quem não tem condições de vir para o Brasil. Então, nesse momento aí, depois pós-chegada, se constrói teatro, se constrói a Casa da Moeda, o Banco do Brasil. Situações com um contexto organizado aí com essa chegada, uma cidade, um Rio de Janeiro que pudesse acolher, que pudesse ter momentos de entretenimento também e de cultura para essa coroa que estava aqui no Brasil. E a gente vai falar agora também de um momento de insatisfação, que é em 1817, que é a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana vai ser um momento em que se vai mostrar a insatisfação que se tem com a coroa portuguesa. Então, o primeiro ponto de insatisfação é a centralização do poder no Rio de Janeiro. Então, o luxo que se vivia, a corte estava no Rio de Janeiro, os investimentos estavam no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, a região Nordeste, onde estava Pernambuco, era uma região que pagava os impostos e não tinha retorno, muito pelo contrário, se pagava os impostos para manter um luxo lá no Rio de Janeiro. Então, essa é uma insatisfação também das condições de vida que estava vivendo o Nordeste com a queda das exportações, com a diminuição dos produtos com a cana-de-açúcar, enfim. Isso tudo deixava a vida do nordestino mais difícil, juntamente também com as secas, as constantes secas. E em cima disso, do prejuízo, da queda das exportações, das secas, tinha os impostos abusivos. Então, isso fazia com que a corte portuguesa fosse questionada, né? Algumas dessas determinações fossem questionadas. Os privilégios portugueses, então, nesse cenário, no Brasil, quem tinha os melhores cargos, quem tinha... era uma condição realmente de privilégio eram os portugueses. Então, começava a se questionar por que nós estamos aqui, somos do Brasil, nascemos no Brasil, temos condições não tão beneficiadas como os portugueses. Então, eles começaram a questionar. E as influências do que se viveu na França, as influências que se viveu com o iluminismo, a ideia de resistir a essa dominação portuguesa. Então, eles tiveram sim a influência da Europa, a influência desses movimentos.
o medo também do que aconteceu no Haiti, que lembra que nós estudamos o movimento, o Haiti, o que aconteceu no Haiti também foi uma influência, e tinha-se um medo daquele movimento que aconteceu no Haiti, que nós vimos na aula, pudesse acontecer também no Brasil. E eles fizeram, né, a proclamação da República, que durou 71 dias apenas. Obviamente que a coroa portuguesa não ia se mostrar passiva em relação a essa república em Pernambuco. Então vai ter um momento de repressão. Nessa repressão, algumas pessoas são presas, e as pessoas que são mais pobres, né, as pessoas, os negros e os brancos, os brancos pobres, eles vão passar por, eles são açoites, palmatórias, castigos mais humilhantes, né? Então essa resultado, mas marca aí essa Revolução de Pernambuco, ela marca o início de contestações, de reivindicações, de começar a questionar essas imposições, esses impostos abusivos, enfim, a administração portuguesa em si. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre a Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto acontece em 1820, lá em Portugal, e vai ser uma reivindicação para o retorno de Dom João VI. Então, inicialmente, lá em Portugal, quando Dom João vem para o Brasil, as tropas francesas tomam Portugal. Só que quando Napoleão ele vai perder esse poder, as tropas inglesas se apoderam de Portugal. Então, Portugal fica sob domínio inglês. E as pessoas de Portugal, elas vão estar desde 1808 sem a administração portuguesa, né? sem o rei de Portugal. Então, eles vão reivindicar o retorno de Dom João VI, e ele volta para Portugal diante dessas reivindicações, e deixa o seu filho como príncipe regente, Dom Pedro. Então aí o governo de Dom Pedro, a administração de Dom Pedro vai ser trabalhada na próxima semana, na próxima aula. Então, lembrando só mais uma vez que eu encerro por aqui. Na próxima semana a gente vai falar sobre Dom Pedro. Lembra vocês da participação do Meet, tá certo? A gente vai estar resolvendo questões, a gente vai estar resolvendo algumas situações, discutindo também. O momento do Meet é um momento de discussão sobre os temas trabalhados nessas aulas em vídeo. Então não deixe de participar, vai lá. Eu gosto sempre de lembrar que as participações do Meet, eu sempre bonifico quem está lá presente, quem está participando. Então aparece lá, esteja lá na aula, tá certo? Às quartas-feiras, e até lá. Então fiquem bem, estejam bem. Até o nosso próximo encontro.